Um ótimo dia para vocês, galera. Eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês a respeito das atitudes positivas. Existem atitudes positivas e atitudes negativas nas nossas vidas, mas quando nós temos atitudes positivas, nós começamos na frente. Eu acredito que talvez muita gente, eu sei que isso é uma opinião comum, né, entre as pessoas, de que a atitude positiva ela não traz diferença nenhuma naquilo que vai acontecendo nas nossas vidas, ela não muda nada, as coisas continuam exatamente iguais. Só que uma vez eu ouvi uma frase e eu carreguei isso para minha vida anos atrás, que de repente as atitudes positivas elas podem não mudar nada nas nossas vidas, porém uma atitude negativa, pensamentos negativos, a negatividade como um todo, com certeza faz com que a gente comece atrasado, com que a gente comece atrás, faz com que a gente entre no jogo já perdendo. A gente já começa a partida perdendo. Pode ser até que a gente recupere ao longo da partida, mas a gente inicia ela num primeiro momento perdendo. Para que você não inicie o jogo da vida, né, como um todo perdendo, para que você não inicie os seus projetos já perdendo, já sendo um derrotado, para que você não entre numa corrida já com cabeça baixa, já como um derrotado, já como alguém que já fracassou antes mesmo de começar. É importante que você tenha atitudes positivas. Eu acredito que na nossa mente existem três tipos de pensamentos que ficam na nossa mente o tempo todo. O primeiro pensamento seria a preocupação. Preocupação são aqueles pensamentos de antecipação de coisas que talvez nunca acontecerão. Existem alguns estudos que falam que talvez 90% das preocupações que nós temos são coisas que jamais acontecerão. Ou seja, faz parte da nossa vida, tá na nossa mente o tempo todo, nós pensamos a respeito disso, nós nos martirizamos por causa disso, nós enchemos a nossa cabeça, nós desanimamos, nós perdemos noites de sono por causa disso, e talvez essas coisas nunca acontecerão. Aliás, na maioria dos casos, essas coisas nunca irão acontecer. E existem, como eu disse, estudos a respeito disso, né? E quando você olha para a sua vida também, você já percebe rapidamente que a maioria das preocupações que você teve até hoje nunca aconteceu. Então, o primeiro pensamento que mais fica na nossa mente talvez sejam as preocupações, coisas que nós pensamos, mas que nunca acontecerão. Outro nível de pensamento são os pensamentos negativos, né? É quando a gente não só se preocupa, como a gente começa a reclamar das coisas. Nós reclamamos de tudo antes mesmo de acontecer, na maioria dos casos. Só de ser comentado com a gente uma possibilidade de algo, nós já começamos a reclamar a respeito dessa possibilidade de algo antes mesmo que se torne realidade. Então, são os pensamentos negativos que ficam na nossa mente o tempo todo. Eu acredito que se logo de manhã você já tem um pensamento negativo a respeito do seu dia, todo o restante do seu dia está praticamente perdido. A não ser que alguém, através de alguma atitude, consiga resgatar o seu dia, fazendo com que você mude a sua mentalidade, provavelmente seu dia já está perdido. Se você acorda numa segunda-feira de manhã já desanimado pelo simples fato de ser segunda-feira, ou de você ter que trabalhar ou algo do tipo, provavelmente a sua segunda realmente será péssima, porque você já acordou, ou seja, sua mente desde o momento que você foi dormir, ela já vem trabalhando ao longo do seu sono, provavelmente você nem dormiu bem, você já acorda mal, muitas vezes você já começa a ficar um pouco doente de manhã, às vezes gripado, alguma coisa do tipo, porque tudo isso está diretamente ligado com a nossa negatividade, com os nossos pensamentos. Desde criança é assim, né? Muitas vezes a criança, por causa da ansiedade, ela fica com febre, ela fica doente, e não é porque nós crescemos que mudou. Pelo contrário, muitas vezes nós ficamos doentes, nós ficamos mal, nós temos dias péssimos simplesmente por causa da expectativa, da perspectiva que nós colocamos num dia que não era boa. Os pensamentos que nós devemos ter, são o terceiro tipo de pensamento que fica muito na nossa mente. Tem as preocupações, como eu disse, tem os pensamentos negativos e tem os pensamentos positivos também. E os pensamentos positivos é o que faz diferença na nossa vida. É quando você acorda de manhã num dia e de repente é um dia comum, não tem perspectiva nenhuma, não tem expectativa nenhuma, não tem nada de novo nesse dia, mas você está feliz simplesmente pelo fato de estar vivo e estar ali. Às
vezes parece um pouco de positividade barata, né? Você estar feliz simplesmente pelo fato de estar vivo. Mas não, às vezes você se torna grato a algumas coisas simples. Você lembra daqueles dias que você não estava bem, você lembra dos momentos na sua vida em que você tinha menos dinheiro, em que você te passava por mais dificuldades, que você não tinha condições de fazer algumas coisas que você pode fazer hoje, e você começa a criar pensamentos positivos baseados naquilo que você tem vivido. Muitas vezes o que eu faço é colocar a minha expectativa em coisas que ainda acontecerão, coisas que são metas que eu coloco, muitas vezes metas simples, metas que têm a ver com o dia a dia mesmo, mas poxa, no mês que vem vai ter um dia muito legal, um feriado, por exemplo, eu vou marcar determinada coisa para fazer, e aí os meus próximos 30 dias se tornam 30 dias leves. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa que no mês que vem eu vou fazer determinada coisa e isso tem me guiado, isso me leva, isso faz com que a minha vida se torne mais leve. Então muitas vezes você pode colocar expectativas pequenas, simples, para quê? Para que sua vida seja mais positiva, para que você entenda, para que você tenha pequenos propósitos por trás de tudo que você faz. O que eu tenho para te falar hoje fazer, você vai ter que fazer. Os seus dias, a sua rotina, a sua vida, ela vai continuar independente dos pensamentos que você tenha, sejam eles negativos ou positivos. Talvez pensamentos negativos ou pensamentos positivos não vão fazer diferença nenhuma na sua vida, não vão mudar a sua realidade. Mas eu posso te garantir com toda certeza que se você for uma pessoa positiva, tudo que você fizer, você fará de uma maneira melhor, de uma maneira mais bem feita, de uma maneira com mais entrega, com mais dedicação, com mais vontade, com mais atenção. Por quê? Porque você já está animado previamente, você está afim, você está interessado. Tudo que a gente quer nessa vida são pessoas interessadas, são pessoas realmente interessadas. Quando você tem uma atitude positiva, quando você tem atitude de verdade, de pegar para fazer, de fazer aquilo que tem que ser feito, de fazer com vontade, de fazer porque você está afim, as coisas são diferentes. As coisas nunca serão iguais àqueles momentos que você não está afim de fazer. E ninguém quer alguém desanimado do seu lado, ninguém quer uma pessoa desanimada perto de você. As pessoas querem aquelas que estão afim, aquelas que querem de verdade. Então seja você essa pessoa, a pessoa que realmente está afim de fazer aquilo que tem que ser feito para que as coisas aconteçam. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia e até mais.